Aí, olha. Bom dia, mulherada de poder. Sejam todas bem-vindas ao nosso clube de leitura. Voltamos. Estávamos com saudade, né, gurias? É um hábito maravilhoso aí todas as manhãs. Para quem está pela primeira vez no clube da leitura, seja muito bem-vinda, sinta-se em casa. Essa família aqui que a gente desenvolveu, né? Uma nova família, esse clube de leitura. Então, diariamente tu vai começar aí, além de gostar de ler, também de compartilhar e escutar as colegas aqui. Vou falar um pouquinho brevemente de como que a gente desenvolveu para que esse clube de leitura seja um sucesso. Ele é um sucesso, mas como que ele chegou a ser um sucesso? Então, para quem está chegando agora, gurias, primeira questão, tá? Leitura também é um hábito, assim como ir para uma academia, assim como mudar a alimentação, enfim. E sempre o início não vai ser muito fácil, né? A gente tem meninas aqui no clube de leitura que às vezes prestam seus relatos que não gostava de ler, que não se antenava ali na hora, a cabeça estava pensando no filho, estava pensando na louça que tinha que lavar, enfim. É uma questão que às vezes tu tem que forçar a tua mente a se concentrar neste momento, a deletar tudo que tem que fazer depois e ficar a viver o momento agora. Então, se permitam a passar por esse processo. É um processo, tá? Então, não pensa assim, ah, fulana gosta, isso aqui não é para mim. Não, é para ti também. Mas tu precisa passar por esse processo de começar a criar disciplina, de acordar todos os dias, com vontade ou sem vontade, de quando tu não conseguir acordar e vinha aquele sentimento, perdi, já faz 2 dias que eu não consigo, vou desistir, não quero mais ler, não posso mais ler. Eu quero te alertar. Tu és livre, tá? Aqui a gente não exige, que nem uma professora que tem que estar sempre ali. Se tu perder, tu vai ter falta, tu vai rodar. Aqui não existe isso, tá? Não tem, quem vai te rodar é tu mesma, tá? Então, vence quem não desiste. Essa é a única regra que a gente usa aqui, tá? Então, se daqui a pouco acontecer alguns desafios, eu te convido e te estimulo a continuar, a ser uma mulher vencedora, a não desistir de ti mesma e dos hábitos que tu te propôs a fazer em 2023. Se uma das metas tuas é ler 12 livros no ano, como nunca antes, começa a não desistir. Começa a não desistir. Começa a perder, perdi umas páginas, ok. Eu vou retomar, vou ler ali o que eu não li no clube, e no outro dia eu vou voltar. É assim, gurias, é assim que essas mulheres poderosas aqui, algumas a gente tem aqui, que estão crescendo, evoluindo, lendo cada vez mais livros, ampliando seu conhecimento e mudando em todas as áreas da vida, certo? Então, a regra aqui do clube é: vence quem? Não desiste. Não desiste. Muito bem. Então, não desistam dos teus sonhos, não desiste dos livros que tu quer ler, não desiste de ti. Gurias, vamos iniciar. Vou explicar um pouquinho como que vai acontecer essa leitura. A gente tem 1 hora, 50 minutos é o tempo que a gente tem aqui no Clube de Leitura, tá? Uma média de 50 minutos, o ideal seria 50 minutos, tá? A gente faz a primeira leitura, uma de nós vai ler, as outras vão escutando, ou melhor ainda, né? Vai acompanhando no seu livro ou no PDF. Então, ouvindo e lendo. Ontem eu mandei, né, uma imagem de como o nosso cérebro aprende. Aqui no Clube de Leitura, a gente ativa, como se a gente estivesse exercitando muito o nosso cérebro, que é o que a gente faz aqui, de todas as maneiras de como o nosso cérebro aprende. Então, a gente ativa a leitura, o áudio, compartilhar, o ensinar, a gente usa tudo aqui no Clube de Leitura. Então, por isso que a gente aprende muito, de uma maneira que só a gente lê, a porcentagem de aprendizado é muito pequena. Então, a gente não só lê aqui no Clube de Leitura, tá? A gente faz todas aquelas atividades para ativar aí o aprendizado. Então, enquanto a minha colega está lendo, eu preciso me concentrar, eu preciso me esforçar,
tá? Sucesso exige esforço, então te esforça para esquecer a louça, olha para a louça e diz, depois eu vou te lavar. Agora eu não vou te lavar, então tu espera aí, depois que terminar aqui eu vou te lavar. Tá? Se as crianças virem até vocês, gurias, tá? Também tenho filhos pequenos. Se as crianças virem até vocês, deixem elas virem até vocês. Deixem elas olharem vocês lerem. Deixem elas aprenderem com o exemplo de vocês, né? Muitas vezes, meu filho, deixa ela ver. Meus meninos, eles amam leitura, gurias, mas é porque eles estão vendo a gente ler. Então, se as crianças virem, se elas derem uma atrapalhadinha um pouquinho, não, tudo vamos bem, parar, faz parte do processo, tá? Então, a gente lê uma média de 20 a 30 minutos, tá? 20 minutinhos, 25 minutos a gente lê. Prestamos bem atenção no que a gente está lendo. E depois disso, a gente tem um momento de troca, tá? Sobre o que a gente leu. E aí, eu te convido, sentiu vontade de falar, levanta a mãozinha, tem uma mãozinha aqui embaixo, procurem a mãozinha. Caso tu não ache a mãozinha, levanta a mãozinha aí para mim ver, tá? Quem quiser abrir a câmera pode abrir. Quem não quiser abrir a câmera, tá na rua, enfim, tá com algumas atividades, tá tudo bem, tá? Se tu abrir a câmera, melhor para interagir aqui com as meninas, tá? Eu imagino, gurias, esse clube de leitura nos Estados Unidos é muito feito presencialmente, né? Eles vão para uma casa de uma pessoa, fazem uma roda e nessa roda fazem um clube de leitura. Então a gente está fazendo um clube de leitura da mesma maneira, só que virtualmente. Tá? E quando a gente está olhando uma para outra, a gente vê as expressões, né? Isso é muito bom, vai te estimular a te dedicar mais aqui no clube de leitura, tá? Então, depois a gente tem essa troca. Compartilha, porque a tua visão sobre o que leu talvez não é o que a colega viu. E aí, daqui a pouco, tu dá um start lá na tua colega. O que a tua colega vai falar vai te ampliar a tua visão sobre o que leu. Então, uma troca riquíssima. Esse clube ele tem feito muitas transformações na vida de todas nós. Algumas meninas que estão mais tempo aí. Esse início que eu estou fazendo aqui agora, gurias, eu sei que muitas de vocês vão para a leitura de uma vez. É importante, não adianta a gente só ler o primeiro dia, a gente tem que continuar. Então, esses pontos precisam ser alinhados para que a gente continue, tá? Se alguma de vocês, as mais antiguérrimas aqui do Clube de Leitura, quiser falar algo para suas colegas e para quem está iniciando, vou pedir que uma ou duas fale aqui para as meninas iniciantes do Clube de Leitura, por favor. Pode ser eu? Com certeza. Bom, o Clube da Leitura para mim tem sido maravilhoso, porque num período mais difícil que eu tive, finalzinho de maio do ano passado, foi ele que me deu um suporte muito grande para eu poder levantar todos os dias. Então, na época era 6h20 e foi o que me deu suporte ali. A palavra das meninas todos os dias, o que nós líamos, dava força para mim a cada dia. Então, foi dessa maneira que eu consegui suportar os desafios e ter coragem todos os dias de levantar da cama. Porque se não fosse ele, eu acho que eu ficaria na cama até 11 horas. Então, os fatos que tinham acontecido comigo. Então, eu aprendi muito, o meu vocabulário aumentou. Eu nunca havia lido um livro até o fim, a não ser os livros da faculdade, que eu era obrigada a ler, para poder fazer uma prova no final do semestre. Mas com o Clube da Leitura, eu consegui. Muito obrigada, Idonete. Muito obrigada. Bom dia, gurias. Eu posso dar o meu relatório também, porque talvez vocês se identifiquem, né? Eu nunca também tinha lido livros, né, assim, até o final. Na escola mesmo, os livros que eu li era apenas quando a professora pedia resumo, e aí eu pulava umas páginas para que eu fizesse só o resumo para entregar o trabalho. Então, não tinha hábito da leitura e nem gostava, e sempre falava, eu não gosto de ler, eu não gosto de ler, e isso era a minha frase, sempre eu não gosto de ler.
Quando começou o Clube da Leitura através do áudio, né, que foi bem lá no início, foi o primeiro formato, eu tentei, né, eu vou tentar esse negócio aí, vamos ver, né, quem sabe escutando, né, mas escutando eu vi que também não é o meu forte para aprender, né, mas eu consegui aprender muito mesmo assim. Então, aí foi passando, foi fazendo um novo formato, né? E eu fui gostando, fui gostando. Hoje eu já, que nem agora as gurias falaram do livro lá no início de dezembro, eu já comprei os livros, meus livros já estão aqui. E eu falo isso para todas as pessoas, inclusive no sábado eu comentei com um colega sobre o quanto o Clube da Leitura me mudou, me formou outra pessoa, né? E vem me formando a cada livro que a gente lê. Ele até perguntou assim, porque eu contei várias experiências, ele perguntou assim, antes de falar do livro, tu fez alguma terapia para isso? E eu falei, sim, a leitura. Eu disse, a minha terapia não foi com médicos, assim, né? Foi a leitura. Ele, nossa, como isso te ajudou? Porque eu contei o que era a Mônica antes e como a Mônica se transformou, né? E como que eu agia diante das situações e aquela coisa toda. E aí ele disse, nossa, que legal e tal. Falei do clube para ele, expliquei como é que era, essas coisas. Então ele ficou super, né? Assim, impressionado que apenas uma leitura, né, de alguns livros pode transformar as pessoas, né? Então, hoje eu gosto muito de estar aqui com vocês e já quero, vamos lá. Bom dia, bem rapidinho assim também para dar a minha contribuição. Eu me tornei, né, a Karina, que sou hoje através da leitura. Não tinha o hábito de leitura, sequer tinha livros na minha casa, né? Nunca tinha comprado um livro na vida, achava que era algo que não era, né? Que era um desperdício o meu dinheiro ali naquilo ali, né? Era bem dessa forma, né? Eu era uma pessoa muito escassa em todas as áreas da minha vida, né? Eu tinha uma escassez muito grande na minha vida. E foi através, né, do clube da leitura que eu fui desenvolvendo hábitos saudáveis e que eu fui transformando todas as outras áreas da minha vida, né? E aí hoje eu tenho gosto, né, por leitura, amo uma livraria, né? E é bem o que a Mônica trouxe, assim, é transformador a gente olhar para trás, ver as pessoas que éramos, quem somos, e quando estamos lendo, né, nós nos enxergamos nisso, em quem éramos, na transformação que a gente já está e na projeção do futuro que a gente quer. Né? A gente consegue, dentro da leitura, ter ver todo o nosso processo, assim, e é uma terapia, como ela falou também, né? Nós não pagamos um terapeuta, mas nós temos aqui, né, a forma de aprender dentro dos nossos sentimentos, né? Através da leitura a gente vai reconhecendo onde é que está a nossa mágoa, o nosso erro, vai reconhecendo quem somos nós e vai fazendo a transformação necessária para a evolução. Né? Eu sou muito grata por essa inspiração. Também comecei junto com a Mônica lá nos áudios, né? Também não sou muito nisso, porque estou ouvindo o áudio e daqui a pouco eu já me desperto para outras coisas, consigo captar alguma coisa, mas não é tudo. E aí, quando eu vim para cá, e ainda achava que era besteira comprar livros, eu conseguia aprender um pouquinho. Mas, gurias, quando tu tem o livro na mão, quando tu tem a ferramenta ali para te pegar, para te folhear, para te riscar, o teu aprendizado, ele é muito maior. E quando tu abre a boca para compartilhar aquilo que tu tá sentindo, o teu aprendizado, ele dobra, né? Então, se vocês sentirem no coração de vocês que precisam falar algo, falem, porque vocês vão enriquecer a vida de vocês e a nossa vida. Eu sou muito grata por todas vocês, né, estarem aqui conosco e não desistam, tá? Porque por muitas vezes a preguiça me venceu num dia, mas aí no outro dia eu estava ali. E aí ela me venceu no outro dia e aí depois eu estava lá. Então, às vezes, né, a gente não vai estar aqui 100% das vezes, né? Vai acontecer ou de algum imprevisto ou de realmente dormir um pouco mais, né, porque não tínhamos o hábito. Mas se esforcem por estar aqui, não tenham vergonha, ninguém vai cobrar. A diferença é que se tu vir num dia, tu vai acrescentar muito na tua vida e na das outras pessoas, né? E aí, naquele dia que tu não vir, se perdoa e vem no outro, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. O negócio é seguir,
né, nós não desistimos, né? Seguimos aqui para aprender uma com as outras diariamente. E é isso. Uma boa leitura para nós. Muito obrigada, gurias. Bora avançar. Eu tenho uma boa notícia já, diferente para 2023. Normalmente, nos nossos outros anos de clube de leitura, eu passava sempre o próximo livro, ou no máximo 2 livros que a gente ia ler, né? Eu tenho uma boa notícia, nós temos aí 14 livros já decididos para 2023. 14 livros. Se vamos ler mais, não sei, mas 14 já está escolhido. Vou passar a lista para vocês podem ir comprando no tempo de vocês, quem quiser. Ou daqui a pouco já quer comprar tudo de uma vez e já visualizar, né? Vão conforme cada uma aí pode e deseja. Concordo com a Karina, sempre falo muito isso. Quem quiser, gurias, investir em livro, tá? É muito importante, porque volta e meia, gurias, eu vou lá, como é que era mesmo que estava escrito, eu vou lá e, né, deixo mais fresquinha a minha mente. Mas não usem isso como um empecilho e nem desculpa para não posso ir no clube de leitura porque eu não tenho o livro agora, eu não tenho dinheiro. Gurias, sabe? Bobagem. O importante é começar, tá? Agora, se daqui a pouco lá no 3º livro tu vai ter o livro, tá ok. Iniciou sem livro, pega o PDF, tá? Foco na solução, tá? Então, o melhor sim, é com um livro na mão, tá? Mas daqui a pouco não vai ser esse o início do melhor, tá? Tu vai começar no bom, que é estar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar a leitura, gurias. Vou pedir sempre, quando a gente está lendo, fecha o seu áudio para que não dê interferência. Sempre a primeira parte, nós vamos gravar a primeira parte, para que a gente já sabe como funciona, né? Vai ter dias e dias, então daqui a pouco eu não queria perder aquele dia, mas, né, aconteceu imprevisto, eu não consegui estar. Então, a primeira parte da leitura, ela é gravada. A parte em que a gente compartilha, eu paro a gravação, tá? Então, quem tem o privilégio de escutar, né, a sua colega é ao vivo, tá? Então, eu não pude participar, perdeu ao vivo, que é o compartilhamento uma com as outras, até porque a gente compartilha, às vezes, coisas pessoais, às vezes a gente compartilha algo daquele dia, né? Então, a gente não grava. Então, a primeira parte é a leitura, tá? Então, até aqui a gente está gravando, depois a gente vai finalizar a gravação e aí a gente tem a nossa troca, certo? É assim que funciona, a gente coloca o link. Hoje está passando tudo que é carro e moto. Que eu estava falando, a gente passa um link do YouTube para que a gente possa estar escutando, certo? Vou iniciar a leitura. Quem quiser ler, escreve ali no chat para mim, eu gostaria de ler hoje, escreve aqui no chat para eu passar a leitura, tá? A leitura, para fazer a leitura, gurias, a gente só tem que cuidar a conexão da internet, tá? Se a tua internet tá boa, se daí não tá boa, a gente passa para outra. E se o áudio tá bom, para quem for escutar depois gravado, fique legal. Então, nosso livro aí, Deixe-me apresentar você. Gurias, esse livro é um livro que eu já li 4 vezes, vai ser a 5ª vez, e sempre eu aprendo neste livro, tá? É um livro transformador, se preparem para conhecer vocês de uma maneira como nunca antes. Então, a Thalita, vou começar lá desde o início. Se você não sabe quem você é, não sabe para onde vai, Pastora Thalita Pereira é, sem dúvidas, uma das mulheres que eu mais admiro. Em Deixe-me apresentar você, ela aborda a importância de entendermos quem somos em Deus, para a partir daí descobrirmos nossa real propósito e nossa identidade. Fabíola Mello, depoimento. Dedicatória. Ao meu pai de amor, dedico este livro, o autor da vida que apresentou minha verdadeira identidade. A minha mãe, que me apresentou a minha identidade em Deus desde que nasci. Ela olhou para uma criança tagarela e disse: minha filha, você vai ser uma escritora e usar todas as suas palavras para honrar a Deus. Obrigado por sua visão de amor. As minhas filhas, Sara, Laura e Helena, que me apresentaram uma nova Thalita, a mãe,
Meu desejo é apresentar vocês a si mesmas, como filhas preciosas de Deus. Apresentação. Deixe-me apresentar você, nasceu da experiência da pastora Thalita Pereira, em lidar com os problemas mais corriqueiros encontrados por nós, mulheres, em relação à nossa própria identidade, aos nossos medos, anseios e frustrações. A autora procura desmascarar mentiras arraigadas no consciente e inconsciente feminino, que impedem as mulheres de viver uma vida significativa e produtiva, tanto do ponto de vista pessoal quanto comunitário. Em Deixe-me apresentar você, a mulher leitora reconhecerá sua força e capacidade, bem como será desafiada a mudar de perspectiva em relação a si mesma e ao seu mundo mais íntimo, rumo ao crescimento pessoal, familiar, profissional e social. Fruto de diversas palestras e conferências, estudo e formação acadêmica, a experiência da autora é comprovadamente reconhecida por um amplo público de todas as idades. Cara leitora, comece hoje a conhecer o seu potencial. Equipe Editora Vida. Prefácio. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro instruiu os maridos quanto à maneira como devem tratar as suas esposas. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nos com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. Ocasionalmente, tenho sido questionada ou tenho presenciado discussões quanto ao fato de a mulher ser a parte mais frágil. Inconformadas, algumas discordam veemente da afirmação de Pedro, ignorando, inclusive, a seriedade e beleza do restante do texto. Tal reação diante do texto bíblico me levou a refletir demoradamente sobre o tema. Afinal, somos tão fortes? O mesmo verbo afirma que somos coerdeiras do dom da graça da vida, fazendo alusão à gestação. Nosso corpo se abre e se modifica para acolher e acomodar o crescimento de outro ser humano. Entre dores agudas, o damos à luz. Nossos seios explodem em leite para nutrir, de alimento e afeto. O bebê que transforma tudo ao redor com sua chegada. Para quem já passou por esse processo, é difícil entender quão frágil a mulher, designada pelo próprio Deus, para vivenciar tal experiência. Entretanto, se observarmos alguns aspectos emocionais, a mulher comumente se revela mais vulnerável. Fico observando como os homens costumam ser pragmáticos, objetivos e mais leves no que se diz a respeito à própria aparência, por exemplo. Muitos, dependendo do nível de intimidade, disparam uns contra os outros, palavras cruéis em forma de brincadeira. Ainda bem que seu filho se parece com a mãe. Cara, e essa barriga? Velho, onde foi parar seu cabelo? Os comentários ácidos, seguidos de gargalhadas, se transformam em apreciação imediatamente após a despedida. Esse cara é gente boa demais. É impossível as mesmas palavras serem trocadas entre mulheres sem causar danos consideráveis. Vivemos buscando um modelo inatingível de beleza e motivadas pela insatisfação, nos auto-sabotamos. Não raro, nós nos comparamos a outras mulheres. Além disso, temos dificuldades em elogiar e receber elogios. Sob esse aspecto, o apóstolo Pedro tem toda a razão em sua afirmação de que somos a parte mais frágil. Ouvimos ao longo da vida tantas mentiras sobre nós mesmas que passamos a acreditar nelas, como se fossem verdades. Enfrentamos imposições e cobranças absurdas, o que gera pensamentos destrutivos. Isso não significa que estamos fadadas
a permanecer como vítimas de nossa vulnerabilidade. Pelo contrário, podemos avançar rumo ao fortalecimento da nossa identidade e do nosso propósito, que fluem de um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. Assim como Deus ordenou ao homem amar e tratar com dignidade sua mulher, ele mesmo disponibiliza, por meio de sua incomparável amor e graça, tudo de que necessitamos como mulheres, para viver em plenitude, desfrutando de todas as nossas potencialidades, absolutamente conscientes de nossa singularidade e de nosso valor. Você é única. Com a abordagem bíblica leve e consistente, minha querida amiga Thalita Pereira, deixe-me apresentar você, nos conduz com sabedoria a uma nova perspectiva sobre nós mesmos, provocando reflexões profundas. A autora desmascarar com mestria as mentiras bem contadas em nossos dias e nos eleva à verdadeira libertadora do autoconhecimento e de quem verdadeiramente fomos criadas para ser. Desfrute a leitura, permita que a sua visão seja ampliada e que uma nova atitude seja gerada em você. Com carinho, Helena Tanuri, conferista internacional, escritora, apresentadora, professora e cantora. Capítulo 1. Identidade. Comece hoje a se conhecer. Gurias, convido vocês, peguem canetinhas, quem tem livro na mão, pintem, escrevam. Daqui a pouco vem uma ideia, escreve no livro mesmo, tá? Em um mundo de mentiras, contadas repetidas vezes, a ponto de se tornarem verdades aos olhos humanos, encare este livro como uma apresentação real de você mesma. Creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que receberam uma revelação poderosamente simples sobre sua identidade. A partir do momento em que as escamas caírem dos seus olhos e a sua visão for aberta, ninguém mais pode segurar você, minha amiga. Saiba quem você é. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Segundo Samuel 9, do 6 ao 8. A Bíblia nos fala sobre a história de Mefibosete, neto do rei Saul e filho de Jonatas. Em determinado momento, Davi desejava abençoar alguém da família de Saul por tamanho amor que tinha por Jonatas. Ele procurou saber se ainda existia alguém daquela família a quem pudesse demonstrar bondade. Um de seus servos relatou que Mefibosete estava vivo e morava numa cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa lugar sem pastagens, lugar de miséria, lugar de esquecimento. Pense comigo, por que o neto de um rei estaria vivendo em um lugar assim? Por que ele não foi até o palácio para reivindicar seus direitos e privilégios como herdeiro do rei Saul? Sem mencionar os seus direitos e privilégios como filho de Jonatas, quem tinha uma aliança com o rei Davi. Segundo as leis de Israel, naquela época, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo o que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. Eles teriam que ajudar uma a outra até lutar uma pela outra. A aliança se estendia por gerações para filhos e herdeiros. Mas Mefibosete, filho e herdeiro de Jonatas, estava vivendo na pobreza.
Por quê? Porque ele tinha um problema de identidade. Ainda que soubesse de onde tinha vindo, quem era sua família, ele não conhecia o poder de aceitar a sua própria identidade. Anos antes, quando Mefibosete ainda era um bebê, chegou ao palácio a notícia assustadora que Saul e Jonatas haviam sido mortos em combate. Ouvindo isso, sua ama fugiu com ele nos braços, temendo que Davi pudesse usar o menino para se vingar da maneira como havia sido tratado pelo rei Saul. Durante a fuga, a babá deixou Mefibosete cair. Por causa disso, ele ficou aleijado. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. Desde então, Mefibosete achava que era imperfeito, danificado, problemático demais para a realeza. Ele pensava que nunca seria aceito por causa da sua imperfeição. Muitas vezes, nós nos sentimos assim. Acreditamos que não seremos aceitos apenas por quem somos. Com nossas características e todos os defeitos que fazem parte da nossa vida, gostaríamos que o contrato de sermos nós mesmos, inclusive apenas as qualidades, assim seríamos aceitáveis. Afinal, como alguém tão imperfeito pode fazer parte da realeza de um Deus perfeito? Pensamos. Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum defeito é capaz de mudar o sangue real que corre em suas veias. É hereditário. Assim que você nasce, recebe na hora. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. A maneira como você se enxerga é essencial para definir o caminho que será trilhado. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, este se prostrou diante do rei e demonstrou medo. Davi disse a ele para não temer, porque o rei apenas queria usar de bondade com o rapaz. Mefibosete, porém, respondeu que não era nada mais do que um cão morto. Isso é o ápice de uma autoimagem negativa e destruída. Em vez de se ver como herdeiro do legado de seu pai, de seu avô, ele se sentia como alguém que seria rejeitado para sempre por sua imperfeição. Quando estamos nessa condição de olharmos para nós mesmos apenas como imperfeitas, só conseguimos olhar para o que está errado em nós, não olhamos para o que está certo em Jesus. Ele que é perfeito. O medo de não ser aceito e a vergonha de ter de lidar com nossas imperfeições produzem uma vida amarga e infeliz. É como se tivéssemos sido libertas de uma escravidão eterna por Jesus, mas continuássemos vivendo como escravas. Acabamos nos esquecendo que ele levou nossa inadequação e nos deu em troca a sua justiça. Você precisa compreender sua verdadeira identidade. É verdade que, para a maioria das pessoas, esse processo não é naturalmente vivido ou aprendido desde a infância. Pelo contrário, passamos a maior parte da vida aprendendo a rejeitar a nós mesmos e a olhar minuciosamente para cada defeito que temos. A rejeição que já sofremos, o medo de sofrer outras, não transforma, apenas multiplica os problemas. Quando, porém, a aceitação da nossa identidade, podemos encarar a realidade e, depois de tê-la encarado, começamos a lidar com ela. Eu não conheço a sua história, é verdade, mas uma coisa eu sei. Se você possui uma autoimagem deturpada, provavelmente alguma figura de autoridade na sua vida sempre escancarava seus pontos fracos. Vou ler novamente. Provavelmente, eu não conheço a sua história, é verdade, mas uma coisa eu sei. Se você possui uma autoimagem deturpada, provavelmente alguma figura de autoridade na sua vida sempre escancarava seus pontos fracos, fazia comparações sobre você ou a fazia passar por situações de profundo julgamento, desencorajamento e vergonha, como ninguém ou quase ninguém
enaltecia suas qualidades, você passou a ter uma visão distorcida de si mesma. Preste muita atenção agora. Temos que compreender que somos maravilhosas porque Deus nos fez assim. O Criador do mundo simplesmente não consegue fazer nada mais ou menos. O autor da vida não estava no meio de sua criação quando cansou e decidiu terminar de qualquer jeito. Pelo contrário, ele não descansou até criar uma obra absolutamente memorável, admirável e encantadora. Se você não acredita que é uma obra-prima, é porque, na realidade, ainda não sabe quem é. Benjamin Franklin disse: existem 3 coisas extremamente duras: o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. É verdade. O processo de autoconhecimento é longo e duro, mas é nessa jornada completamente transformadora que você deve se lançar se deseja ter uma vida de plenitude. Nosso processo é entre tentar agradar a todas as pessoas que conhecemos e tentar atender às nossas próprias necessidades. Nós nos perdemos de nós mesmos e da vontade de Deus. Investimos todas as energias que temos e no final do dia, após falharmos, porque é humanamente impossível atender essas expectativas irreais, nós nos sentimos culpadas, frustradas e infelizes. Este é o tempo para o autoconhecimento. Este é o tempo da transformação. Então, gostaria que você refletisse sobre algumas coisas. Para quem você está vivendo? Por que você está fazendo o que faz? Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? O que você realmente quer fazer da sua vida? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo que os outros querem que você seja? Vou deixar aqui algumas linhas para você responder com sinceridade a essas perguntas. Vamos lá. Olhe no espelho, olhe para si mesmo e seja sincero. Essa atividade eu vou deixar para que a gente possa fazer individualmente, tá? A gente vai seguir a leitura. Mas façam as atividades. Esse livro ele tem muitas atividades. Em muitos momentos vocês vão ter que escrever, tá? Então, convido vocês a saírem da plateia e irem para cima do palco. Vocês vão ter que agir, tá? É o maior aprendizado, é no agir, tem que agir. Então, responder essas perguntas. Pergunta 1, pergunta 2, 3, 4 e 5 ali. Alguém quer continuar a leitura? Posso continuar? Se quiser, eu posso ler. Então tá, Karina. Então, continue então um pouquinho. É uma tarefa árdua, não é mesmo? Não é simples encarar a si mesma com seus sonhos e ainda enfrentar as perspectivas que todos colocam sobre você. Então, agora, acalme seu coração e leia isso aqui. Ainda bem que você não vai conseguir ser quem todo mundo quer que você seja, porque você não nasceu para ser quem os outros querem. Você nasceu para ser você. Deus a criou com essa missão, ser você mesma. Os propósitos da sua vida devem ser descobrir quem você é e ser bem-sucedida nisso. Ouvi certa vez, quando nos ocupamos tentando ser que todo mundo é, fracassamos em ser nós mesmas. É exatamente assim. O que você tenta ser, ou você tenta ser os outros, ou você é você. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai olhar para você e dizer: minha filha, por que você não foi igual ao seu marido? Por que você não foi igual à pregadora? Por que você não foi igual ao apóstolo Paulo? Não, ele vai dizer: por que você não foi você? A verdade é que as pessoas sempre farão exigências e irão cobrar você. Mas o que você vai fazer em relação a isso é o que realmente importa. Quando aprendemos a ouvir a voz do nosso Criador,
todas as outras vozes ao nosso redor tornam-se apenas coadjuvantes. Não deixe que o barulho de outras vozes atrapalhe você de ouvir a voz do Pai. Entenda a sua identidade, a sua direção e o seu chamado de acordo com o que o Senhor lhe diz. O propósito da sua vida deve ser descobrir quem você é e ser bem-sucedida nisso. Lembra de Mefibosete? Mefibosete viveu de maneira inferior ao que tinha direito por muito tempo. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios e encantos de um palácio, mas passou anos sendo enganado pela falta de entendimento da sua identidade. No entanto, tudo na vida dele mudou quando ele entendeu que não deveria ser menos do que tinha nascido para ser. Na sua vida, acontecerá o mesmo agora. Chegou o tempo de você entrar em concordância com Deus sobre si mesmo. Eu aprendi algo na minha vida. Só tem valor aquilo que valorizamos. Você já percebeu? Algumas coisas dependem de nós mesmos. Por isso, eu desafio você a valorizar a criação de Deus, que é você mesma. Cada um de nós tem um caminho a ser percorrido. Calma, você não chegou ao nível máximo de perfeição que almeja, mas posso dizer uma coisa: você não precisa ser perfeita, você precisa ser você. Mais à frente, vamos falar especificamente sobre o filtro irreal da perfeição. Mas, desde já, peço que você tire de si mesma o fardo de perfeição que carrega. Essa tentativa diária e frustrada de ter que ser perfeita. O inimigo sempre irá lançar setas em sua mente como: ainda falta tanto para você conseguir, para você acertar, você nunca vai ser perfeita, você nunca vai ser quem Deus criou você para ser. A partir de agora, não precisa mais ficar presa a uma sensação constante de fracasso, de que não está fazendo o suficiente ou de que precisa se esforçar mais. Entenda que todas as pessoas ao seu redor também estão lutando para crescer, romper e ser melhor a cada dia. Mas eis o mais importante: absolutamente nada pode abalar quem somos. Nossa identidade é imutável. Acredite quem você é, aceite quem você é. Então, o rei convocou Ziba e disse-lhes: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Samuel 9:9. A maior parte das pessoas, principalmente do sexo feminino, se sente mal acerca de si mesma. Aceitar quem somos parece uma tarefa tão árdua que chega a ser considerada missão impossível. Observe o trecho da história de Mefibosete. Davi estava simplesmente lhe devolvendo tudo. Não é a parte, é tudo. Em nenhum momento Davi questionou se Mefibosete merecia, se era digno o suficiente, se havia realizado grandes feitos para receber todo aquele presente. Deus, por meio de Davi, foi lá e fez. Você já conheceu alguém que tem dificuldade em receber? Chega até a ser um pouco constrangedor quando damos um presente e a pessoa simplesmente não quer aceitar, não é? Precisamos ficar insistindo para que ela apenas estenda as mãos e aceite. Quando recebemos algo de Deus, na verdade, trazemos para dentro de nós o que Ele oferece. É um ciclo incrível. A partir do momento em que recebemos o amor dele, podemos compartilhar esse amor de volta para Deus e para as pessoas. O grande problema que faz com que nós rejeitamos o presente da identidade, que é nós nos definhamos de acordo com o que fazemos, com o que somos. Deus tem derramado sobre nós seu amor. Ele tem sido generoso em nos presentear. O que estamos fazendo com os presentes que o Senhor tem nos dado? Estamos rejeitando-os por achar que não temos valor para sermos amadas, aceitas,
cuidadas. Talvez o problema seja que até hoje você apenas acreditou no amor de Deus, mas nunca, de fato, o recebeu. E automaticamente não recebeu sua identidade em Cristo. Entre todas as pessoas que conhecem você, ninguém tem a capacidade de sondar seu coração e sua alma como Deus. Ele, sim, sabe tudo ao nosso respeito. Ele conhece cada fio de cabelo nosso, cada pensamento que passa pelo nosso cérebro, cada emoção que toma o nosso coração. O grande problema que faz com que rejeitamos o presente da identidade é que nós nos definimos de acordo com o que fazemos, não com o que somos. Identidade. Pare agora um momento para pensar. Vou deixar aqui algumas linhas para você expressar o que você faz. Agora, vou te dar um grande desafio. Muito além de tudo o que você faz, quem você é? Perfeito, Karina, até aí. Temos 3 atividades, então, para fazermos hoje. Finalizamos aqui a nossa leitura hoje. Primeiro dia um pouquinho diferente, estamos nos adaptando e reorganizando. Nós vamos para o tempo de compartilhar agora, do que a gente já leu, do que essa leitura nos espera. Gurias, eu sempre busco inspiração para saber, né, quais os livros,